Investir de maneira simples e rápida, sem ter que fazer contas e muito menos se preocupar constantemente, é o mundo ideal que a gente gostaria de viver. Só vendo, de repente, o dinheiro se multiplicar nas nossas contas de investimento, então para poder curtir a nossa vida. Ou seja, a gente só quer mesmo, na real da história, é ganhar dinheiro. Então, com base nisso, eu desenvolvi essa série de vídeos onde eu vou trazer para você, de modo simples, o mais detalhado possível, a ideia de como investir, produtos de investimentos, formas de investimentos que vão ajudar então a tirar o peso da decisão, aquela decisão técnica, de análise constante de repente de números na hora de escolher o melhor investimento, ou seja, facilitando a sua vida para ganhar dinheiro. E nesse vídeo eu vou trazer um investimento que aqui nos Estados Unidos é extremamente fácil, extremamente acessível e extremamente lucrativo no longo prazo. São aqueles chamados ETFs, que qualquer um ao redor do mundo pode colocar na sua carteira de investimentos e colher, claro, os frutos já no curto prazo. Então não se preocupe qual vai ser o que você vai escolher, o que é um ETF, já começa por aí. E eu vou descrever tudo isso nesse vídeo. O que é, quem está por trás desses ETFs, eu vou trazer para você uma série deles para você conhecer e depois poder analisar, e qual é o melhor canal de repente para você analisar, qual o site que você poderia entrar e fazer os filtros que você quiser. Então, primeiro, claro, deixa eu me apresentar, meu nome é Eduardo e nesse canal aqui eu trago informações para te ajudar a investir nas bolsas de valores dos Estados Unidos e ganhar em dólar. Sendo esse é um tema de repente que pode vir a te interessar, então você aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos que eu posto aqui. Olha só, lembrando uma coisa muito importante, sempre que eu menciono ações, ideias de investimentos aqui, eles não são dicas necessariamente para você comprar, porque o vídeo ele é basicamente informativo e nunca vai dispensar que você faça as suas próprias pesquisas na hora de investir. Então, para começar, vamos definir o que são ETFs. E aqui eles são como que fossem cestas de títulos de investimentos negociados numa bolsa. É da mesma maneira, de repente, que as ações, eles vão ter um código que a gente chama de ticker, e esses tickers eles servem para você, por exemplo, até colocar no Google lá esse código de letras e você lá vai poder ter uma descrição, ele vai trazer automaticamente para você a descrição do que ele é, você vai encontrar ali informações detalhadas, por exemplo, do que já foi feito, negociação, valores, quem são os investidores, ou talvez até uma coisa muito importante é quais são as ações dentro desses ETFs. Isso aqui é um ponto muito relevante na hora de você analisar um ETF. Então, veja que os preços das ações dos ETFs, eles também flutuam à medida que o que ele compra, onde ele investe, também flutua. Afinal de contas, a gente está falando que um ETF nada mais é que uma cesta de empresas ali dentro que ele está investindo. E aqui é importante você saber que eles são formados por todos os tipos de investimentos, incluindo ações, bonds, ou seja, títulos do governo americano, por exemplo, commodities, alguns com participações apenas nos Estados Unidos, enquanto outros são internacionais também. Um fator que torna esse tipo de investimento bem atrativo é que os ETFs oferecem taxas de negociação muito baixas, principalmente levando em conta o retorno e a segurança que eles podem trazer para você. Os ETFs são instrumentos de investimento que foram introduzidos no mercado americano há algumas décadas. Foi basicamente na década de 90 que começou esse movimento que tinha o objetivo de envolver tanto investidores institucionais quanto os chamados retail ou pequenos investidores. A popularidade dele cresceu muito justamente porque ele é fácil de investir e por isso, claro, se encaixa também em qualquer carteira de investimentos. Não precisa ser um expert para escolher e muito menos um aficionado em investimentos para ficar acompanhando a evolução de um ETF. Ele é muito simples, então os ETFs podem ser estruturados para, por exemplo, rastrear estratégias de investimentos específicas, o que significa que não importa qual é a tua estratégia de investimento, pode ser que ela, de repente, seja somente em ações de dividendos, ou empresas de crescimento, ou empresas de valor, tanto faz, não importa. Você vai conseguir encontrar o que quer dentro desse mundo chamado ETF. Por isso que os investidores podem usar os ETFs para geração de renda, para especulação, para proteger ou para compensar parcialmente o risco na carteira que ele possa ter. E ele é, claro, é uma tendência mundial.
porque a praticidade desse veículo de investimento, de tão simples, vem conquistando muita gente que quer investir, mas não sabe por onde começar. E um ponto importante nessa história é que o crescimento não foi só de pessoas comuns, como eu e você, mas principalmente de grandes fundos de investidores que estão colocando bilhões de dólares nesses ETFs, os mais variados, porque eles entenderam ali que é a melhor forma de investir e de lucrar. Eles fizeram isso justamente por 3 fatores que devem ser levados em conta na hora, claro, de escolhermos os investimentos de maneira geral, né? E que, por falta, às vezes, de experiência na hora de investir, é possível que a gente não se dê conta que são 3 tendências poderosas que afetam a construção e a manutenção dos nossos portfólios. O primeiro é a turbulência impulsiona a demanda. Isso. Olha só, turbulência da onde? Notícias, por exemplo, mudanças políticas, eventos ao redor do mundo afetam diretamente o mercado financeiro. E isso quer dizer que grandes fundos escolheram os ETFs por uma facilidade de uso que lhes permitiu então integrar de forma rápida e contínua novas exposições em estratégias de carteiras e classes de ativos. E daí, claro, podem tirar vantagens de outras características, como velocidade de execução, diversificação de negociação e principalmente liquidez, porque em geral eles são muito fáceis de você comprar e você vender, sempre tem alguém interessado, gerando então rapidez para levantar o teu capital novamente, ou seja, dinheiro na mão. Olha, o segundo ponto, a revolução dos índices. Olha só, os 78% de participantes de um estudo que foi feito, ele comprovou essa movimentação de grandes fundos em direção aos ETFs. Citaram que, nesse estudo especificamente, que eles preferem ativos como o seu veículo principal para a exposição a índice e essa transição deve alimentar a demanda adicional por ETFs, à medida que as instituições continuam transferindo ativos para essa estratégia de índices. São basicamente ETFs que seguem índices. Ou seja, eles não vão vencer o mercado, mas no mínimo eles conseguem se manter com aquilo que o mercado está entregando. E se esse mercado, como é o mercado americano, que entrega excelentes retornos, só de você permanecer vinculado a um índice já valeu muito a pena, o que te dá menos trabalho e te mantém numa linha média do mercado. E o terceiro aspecto seria a proliferação entre carteiras. Olha só, a disseminação dos ETFs está sendo alimentada em grande parte pela versatilidade que permite, então, servir a uma ampla gama de propósitos estratégicos e táticos. Isso mesmo, ou seja, independente da tua forma de ver o mercado, a tua estratégia que talvez você tenha e qual você está correndo atrás, às vezes, de uma ação, de outra, descobrindo tendências, os ETFs fazem isso para você de uma maneira muito prática, porque eles analisam isso primeiro, afinal de contas, claro, são grupos empresariais gigantescos, eu vou falar mais para frente sobre isso, mostrando que, claro, dentro deles, da equipe técnica deles, são pessoas altamente capacitadas para escolherem as melhores ações dentro das estratégias que eles têm por foco. Tá? Então olha só, você pode ver aqui que a versatilidade dos ETFs vestem perfeitamente então as necessidades desses mega investidores. E imagina se não vai fazer o mesmo por você. É óbvio que vai, é claro, né? Então, é para aqueles que acham que é melhor optar de repente por um fundo mútuo, que é administrado ativamente por investidores, por exemplo, profissionais, existem pesquisas que mostram justamente o oposto. É aquele caso assim do desempenho inferior persistente por parte de gestores ativos, que de repente tentaram bater o mercado e não conseguiram. Já ETFs se mostraram realmente com um retorno muito melhor. De repente aqui eu só vou fazer um parêntese para você entender, porque não é que os ETFs não são feitos, gerenciados de uma maneira ativa, mas eles são num primeiro momento. É um pool de ações, um grupo de ações, uma piscina de ações, onde você junta um determinado segmento, ou no caso para rastrear um determinado índice, e você não precisa ficar, os gestores desses ETFs não precisam ficar comprando e vendendo a todo momento. Já um fundo mútuo, por exemplo, que é esse caso, que não conseguiu bater os números, por exemplo, dos ETFs, uma grande maioria, ou seja, 78%, foi porque mesmo sendo geridos, talvez às vezes a ineficiência foi da compra e da venda,
perderam o ponto. Isso muito acontece em Wall Street, não é incomum você ver isso acontecendo. Até por conta também da necessidade da compra, da venda, dessa gestão constante das ações. Então os fundos mútuos acabaram não mostrando um melhor retorno quando comparado aos ETFs. Olha só, um estudo da empresa, por exemplo, da consultoria Morningstar, que pegou 4.600 fundos de ações, títulos e imóveis com base nos Estados Unidos, com 12,8 trilhões em ativos, apenas 24% superaram as alternativas passivas durante os 10 anos que terminaram, por exemplo, em dezembro de 2018. E em junho de 2019, apenas 23% dos fundos ativos superaram os fundos passivos como ETF. Olha só, é um número muito pequeno e a gente está falando de trilhões investidos e geridos, né? Então agora você precisa também saber quem são as empresas por trás da formação desses ETFs. Quais são as gigantes que estão por trás? Porque existem grupos realmente gigantes que estão administrando essa montagem das carteiras e, claro, oferecendo essas carteiras depois de prontas para o mercado investidor. Então, eu quero mostrar os 5 maiores. Um primeiro deles, por exemplo, é o conhecido BlackRock, com 2,1 trilhões de gestão. É muito dinheiro. Na sequência, a gente vai encontrar a Vanguard Group, que também tem 1,6 trilhões, além da State Street Corp, que é com quase 1 trilhão, ela está com 890 bilhões de gestão, e a Invesco com 308 bilhões. E claro, a gente não pode esquecer Charles Schwab com 214 bilhões em termos de gestão. Os 50 maiores ETFs também variam de 23 bilhões até mais de 350 bilhões, a bem da verdade. Eles são oferecidos por esses 5 principais emissores e, claro, não são somente esses 5. É importante você ter em mente que existem vários outros. Um muito conhecido agora é a linha ARK, ARK, que também existem essa linha de investimento, esse conjunto de ETFs que começam com as letras ARK, são da conhecida Cathie Woods, e que ela está à frente desses fundos e tem sido realmente disruptivo, que o pessoal fala, que é a ideia de buscar mercados que futuramente, na verdade não tão futuro assim, porque já no ano passado, quando você pega esses exemplos da linha ARK, você consegue ver assim grandes valorizações de todos os ETFs que ela faz gestão. Então você vê que ou tiveram uma boa valorização e tem uma perspectiva muito boa também, porque visa muito a ideia tecnológica, inclusive até alguns voltados para a ideia extraterra, eu diria para você, focado na ideia de eventos de empresas que buscam, por exemplo, passeios, né, fora da órbita, e isso aí é uma mega tendência e que no futuro a gente vai ver fazer muito barulho e quem tiver suas ações pode ser que lucre bastante. Agora olha só, para te dar alguns exemplos, eu vou trazer, por exemplo, aqui para você o chamado SPY, que é o símbolo SPY, tá? Ele tem mais de 370 bilhões esse ETF na sua composição e ele possui todas as ações do índice Standard Poor's, que é o chamado SP500. E que o SP500 aqui, só para fazer um parênteses, ele é indiscutivelmente a medida de mercado mais importante usada por investidores em todo o mundo, já que é a referência para trilhões de dólares de investimento. E aqui você pode ver o valor do fundo e não existe só SPY com esse foco. Tem também o IVV, também muito conhecido, da BlackRock, claro que nem eu já mencionei, que gestiona mais de 300 bilhões nesse fundo, e ainda o famoso e conhecido VOO, que é da Vanguard, que também está acima de 750 bilhões de dólares em termos de investimentos e gerenciamento. Além, claro, eu não podia deixar de mencionar o Vanguard, que é o VTI, com mais de 200 bilhões nesse fundo DTF, que é um fundo bem diversificado, eu diria, negociando em bolsa. Diferente dos outros três que estão focados no SP500, o VTI está focado em mais de 3.900 ações. Então é muita ação para justamente gerar um equilíbrio e ela não ter esse ETF não tem tanta volatilidade. Claro que eu não poderia deixar de trazer para você algumas estratégias com o ETF. Agora é outra perspectiva.
diferente do que eu citei antes. São estratégias de investimento usando o ETF. E vamos começar então com o uso de ETFs para ganhar e capitalizar com dividendos. E aqui o universo de ETF inclui muitos fundos de dividendos diversificados e de baixo custo que podem realmente levar a sua estratégia de investimento de renda para um próximo nível. Então, para começar, eu quero mencionar o chamado o que tem ticker SDY, que com 20 bilhões em ativos, ele vale a pena ser observado. Tem uma lista focada de cerca de 113 participações, oscila, né, entrando um, saindo outro, tal, mas com nomes, por exemplo, do peso da gigante ExxonMobil, que é uma grande na área de energia, e também tem a AT&T, que é uma das gigantes na área de telecomunicações e que paga atualmente um dividendo de 2,65, além da excelente valorização que teve no último ano. O outro é o da Schwab, que é o ETF SCHD. Ele tem uma lista focada de cerca de 100 participações que geram um rendimento que é quase o dobro do S&P 500 atualmente. E isso acontece porque as posições principais incluem nomes como a farmacêutica Merck e Home Depot, que pagam mais do que a média das blue chips, que são as grandes, ou no caso nem grandes, são gigantes empresas do mercado americano. Tem ainda o Invesco, que é o SPHD, o fundo Invesco de 3 bilhões, com dividendos de 3,72%. Ele prioriza tanto a receita quanto os investimentos de menor volatilidade. Ele tem um portfólio focado em apenas mais ou menos 50 ações, que exibem menor volatilidade do preço das ações nos últimos 12 meses, quando a gente compara com outras ações. Então, resultando, claro, em um grupo diversificado de empresas que variam de empresas tradicionais de grande capitalização, por exemplo, como a tecnológica IBM, ao provedor de espaços para consultórios médicos, por exemplo, conhecido como Healthpeak Properties. Tá? Então, você vê como há uma variação muito grande em termos de quais os critérios que cada um dos gestores de ETF usam para formar esse grupo de ações e entregar, então, o ETF para o grande público. Então, também traz, nesse caso último que eu mencionei, um rendimento que é mais do que o dobro do S&P 500 e um perfil de risco mais baixo do que os benchmarks conhecidos, graças ao foco em nomes estáveis. Esse é um ETF, por exemplo, de dividendos bem peculiar, mas potencialmente valioso, que vale a pena também dar uma conferida. Agora, já falando de altos dividendos, nós temos o SDIV, que traz uma consistência muito boa e atualmente paga em torno de 7,23%. Mas os investidores precisam saber que o SDIV prioriza o rendimento para gerar então um pagamento mais de 4 vezes do que o S&P 500 típico, por exemplo. Essa recompensa vem com um risco maior, é claro, já que a carteira de ações inclui nomes internacionais como pequenas empresas chinesas das quais você de repente, ou no caso provavelmente, nunca ouviu falar antes. Na verdade, menos de 30% são empresas americanas atualmente. A ideia é que cerca de 100 desses nomes sejam diversificados o suficiente para evitar uma volatilidade indevida se uma ou duas dessas ações de dividendos menores encontrarem de repente algum obstáculo no caminho, né? E ainda agora eu vou deixar para você uma série de outros ETFs voltados para o setor imobiliário, também com grande potencial de pagamento de dividendos e crescimento do valor da ação, o que pode, claro, potencializar os teus ganhos. Olha, outra estratégia é buscar ETFs que estejam voltados para empresas que têm um valor de mercado alto e com grande potencial de valorização pelos mercados que atuam, sendo então de repente uma promessa de excelente retorno para os investidores. Para começar, eu quero mencionar para você a VLUE. Ele é composto por ações dos Estados Unidos de grande e de média capitalização, com característica de valor e avaliações relativamente mais baixas. Claro, porque o objetivo é ganhar justamente pela capacidade de crescimento dessas empresas, já que é possível ver que ele saiu de $74 no ano passado e já está na casa de mais de $104 e ainda paga um dividendo de 1,89%.
Além de que o crescimento médio dos últimos 5 anos foi de 14,09%. Agora eu vou te falar do Invesco SP500, que é o RWL, que tem como diferencial o fator de que ele pondera as empresas do SP500 por sua receita. Isso, ou seja, quanto elas faturam, ao invés de considerar somente a capitalização de mercado, ou seja, quanto elas valem para o mercado. O resultado disso é um fundo com empresas com patrimônio líquido médio cerca de 5 pontos menor do que um fundo de índice, por exemplo, SP500 ponderado no valor de mercado das empresas. E que quando a gente usa então essa estratégia, a gente consegue observar que deu um retorno médio nos últimos 5 anos de 15,28%. Valeu muito a pena analisar o mercado dessa forma. E agora eu quero mostrar para você o da Vanguard, que é o VTV, que atende aquele público que gosta de fazer contas, aquele que gosta de finanças, gosta de contabilidade, gosta de entender a dinâmica do mercado pela ótica matemática. Isso porque, para compor esse ETF, as empresas são analisadas com base em referências contábeis. Por exemplo, o patrimônio líquido futuro, a história do patrimônio líquido, a relação que há entre os dividendos e o faturamento da empresa. E com isso, eles têm um resultado de que o ETF está mais inclinado para encontrar, então, empresas de valor. E, claro, a gente pode ver pelos ganhos consistentes desses últimos 5 anos de mais de 13%. A gente vê que eles estão tendo êxito usando essa estratégia mais técnica, né? Agora que você já sabe o que é um ETF, o porquê de usar os ETFs, de repente, dentro da tua estratégia de investimento e quem são os grandes grupos por trás dos ETFs, e, claro, além de te dar vários exemplos, né, de ETFs com boa valorização e que ainda pagam dividendos, você precisa saber, então, como encontrar esses ETFs. Para isso, eu quero que você conheça a plataforma chamada ETF.com. Nela você pode usar os filtros que você encontra lá para procurar empresas por setores da economia, estilo, tamanho, diversificação, dividendos. Enfim, do jeito que você quiser, você pode procurar e você vai encontrar. Para te ajudar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que fica fácil de você acessar e fazer a pesquisa, a seleção dos ETFs da melhor maneira, da maneira que você literalmente quiser. Então, agora sabendo de tudo isto que eu já te falei, nunca perca de vista que o passo mais importante nos investimentos em ETF envolve pesquisá-los. Olha, há uma grande variedade de ETFs disponíveis no mercado. E uma coisa a lembrar durante o processo de pesquisa é que os ETFs são diferentes das ações ou os títulos. Isso porque você precisa considerar o quadro completo, pensando sempre no setor ou indústria que estão as empresas que compõem esse ETF. Então, sempre se pergunte antes de comprar um ETF, qual é o prazo para investir nesse ETF? Qual é o prazo que eu quero investir nesse ETF? Qual é a proposta dele? Outro ponto, você está investido para obter ganhos com a ação ou com os dividendos? E outra situação, existem setores que podem de repente dar mais retorno dentro dos meus objetivos e da minha tolerância ao risco? Então, quando você analisa o ETF que você quer comprar, colocando nesses filtros que eu acabei de falar para você, essas perguntas, vai facilitar muito você ver se vale a pena para você ou não. Se não vale, vai procurar outro, você vai encontrar um que se encaixa certinho dentro da tua estratégia. Então, eu acredito ter ajudado bastante a você ver, de modo geral, o mercado de investimentos que existe por trás dos ETFs. E eu quero, claro, saber se para você eles encaixam na sua estratégia de investimento. Deixa aqui nos comentários a tua opinião. Aproveita também, dá um like nesse vídeo e envia para mais alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. Obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo. Tchau!